E aí, gente, boa tarde pra você, 1h em ponto. O Globo Esporte tá no ar nessa sexta-feira, pré-abertura de Campeonato Brasileiro. Já já a gente fala muito de Brasileirão semana. E a primeira rodada tem o Cruzeiro contra o Botafogo no domingo às 5 da tarde. E também no domingo às 4, ao vivo na Globo, Corinthians contra o Galo. E ó, dica do tio Maurício, guia do Brasileirão. GE. Globo preparou um guia completo dos 20 clubes. Quais vão ser os favoritos ao título? Quais correm risco de cair para a segunda divisão? Aí tem o avaliador de elencos e você pode dar notas para cada jogador. Você pode navegar à vontade pelos times e dar seus pitacos. Fomos para a Toca da Raposa, vamos agora para a Cidade do Galo, onde está a Rafaela Potter, porque a semana foi puxada, né? Final de Mineiro, Libertadores, agora Brasileirão. Só que, diferente da Toca, acho que os bons resultados deixam um clima mais leve por aí, né, Rafa? Boa tarde. É sim, Maurício. Ótima tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. E nisso que você falou, nessa correria do calendário, a gente conseguiu apurar com a ajuda do André Ribas, nosso setorista do GE. Globo, que o Milito está preferindo rodar muito o elenco nos treinamentos. Teve um treino hoje aqui às 10 horas da manhã e também está trabalhando muito com vídeos para essa estreia no Campeonato Brasileiro contra o Corinthians no domingo. Amanhã tem um último treino aqui na Cidade do Galo, às 10 horas, e a equipe viaja à tarde, sábado à tarde, para São Paulo. A grande expectativa é saber se o Rubens vai com a delegação, vai ser relacionado. O Rubens que não joga desde o dia 17 de março, desde a semifinal do Mineiro, ele teve uma fratura na mão. A informação que a gente tem é que ele pode jogar sim, desde que ele use uma proteção na mão. E agora falando um pouquinho sobre o Robert, porque ele foi apresentado. O Galo já tinha anunciado o jogador, o meia atacante, que foi destaque do Campeonato Mineiro pelo Atlético, mas hoje ele foi apresentado oficialmente, tinha despertado inclusive interesse de outros grandes clubes brasileiros da Série A do Brasileirão, mas o Galo fechou com o jogador e o apresentou. Também tudo certo com o Robert, ele pode ser opção para o Gabriel Milito para a estreia no Campeonato Brasileiro domingo contra o Corinthians. Volto com você, Maurício. Tá certo, Potter, obrigado pelas informações. Mais uma opção para esse ataque do Milito que corre e marca muito em cima. No ataque do Milito ali no meio de campo tem Gustavo Scarpa, que adora andar de skate. Então... Vamos lá com notícias do Atlético. Fim de semana começa o Brasileiro no horário nobre contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Cláudio Rezende, um abraço, boa tarde. Um abraço a você, Cirilo, boa tarde aos nossos comentaristas, quem acompanha o Rádio Esportes. Esse horário que tá ficando cada vez mais escasso, né, Cirilo? 4 horas da tarde, domingo, a gente tá tendo pouco jogo esse horário, mas na estreia o Atlético vai à Neoquímica Arena, que deve ter um bom público, né? O Corinthians venceu no meio de semana na Copa Sul-Americana, até eu tava acompanhando o jogo. Nesse duelo aí da Copa Sul-Americana não tava cheia a arena do Corinthians, mas para esse jogo, estreia do Brasileirão, sempre tem a esperança renovada, o torcedor, mesmo com o início de ano ruim lá do Corinthians, é um clássico nacional, a gente deve ter um bom público. Inclusive, hoje, a partir de 3 horas da tarde, começa a venda de ingressos online para a torcida do Galo, hein? Tem o consulado Galo Sampa, o pessoal sempre acompanha muito esses jogos. O Atlético sempre lota o espaço, que sempre é reduzido também. Ali no estádio do Corinthians, são poucos ingressos e a expectativa é de setor visitante lotado para esse jogo. A massa do Galo animada para esse duelo, né, Simões? Sim, não, só falar um negócio, ô Cirilo, que é um negócio, vai começar um campeonato brasileiro e eu acho que todos os clubes, sabe, deveriam se unir. Vamos ter respeito pelo torcedor visitante, sabe por quê? Os episódios envolvendo a Arena Corinthians são lamentáveis em relação à torcida visitante. Verdade. É uma bandalheira, é um absurdo o que o Corinthians faz com os torcedores visitantes que vão ao seu estádio. E a gente viu isso acontecer até em Copa São Paulo. Sim. Nesse ano, no jogo contra o Cruzeiro. O Atlético vai lá, não vende ingresso em cima da hora, não tem ingresso pra todo mundo, fala que vai vender um número, vende outro. Então, eu acho que esse era um ponto principal, sabe? Respeito pelo torcedor visitante e transformar o futebol num objeto de turismo. O turismo do esporte é muito forte, tá? O turismo do esporte é muito forte. Infelizmente a gente fala isso, a gente sabe que no domingo a gente vai começar a receber mensagem de torcedor do Galo reclamando, não estão vendendo ingresso, absurdo, a polícia tá batendo, não tem lugar pra todo mundo. É um absurdo o que fazem com o torcedor visitante, e aqui a gente defende atleticano e cruzeirense na Arena Corinthians, e todo mundo que vai lá sofre. Isso lá na Arena Corinthians tem, no Rio de Janeiro tem muito também, né? Faz o cara comprar o ingresso Exato. online e ir lá retirar ticket na fila cheia de torcedor mandante. É difícil. Então é pra ficar atento aí, né? Pra ficar atento,
ao que vai acontecer com os torcedores visitantes ao longo desse campeonato, porque os casos de desrespeito aos torcedores não são raros, né, Rezende? R$80 a inteira, 40 meia entrada, até não é um valor. Tá bom o preço. Não é um valor, principalmente para São Paulo, né? Então, um valor pelo menos mais acessível aí, mas com certeza a torcida do Galo vai comparecer e esperamos que não tenhamos problemas aí para esse jogo do domingo. O treino de hoje, Cirilo, tá terminando e o técnico Milito começou a pensar no time, começou a definir o Galo. Ele tem ainda atividade deste sábado pela manhã. O Galo viaja às 4 horas da tarde do sábado, vai direto para Guarulhos. Quando joga na Arena Corinthians, fica ali no hotel em frente ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, porque a logística é mais rápida, a saída ali de Guarulhos até o estádio, o Neoquímica Arena. Para esse jogo, se quiser, o Milito pode repetir o time, mas não é o que vem acontecendo. Nos primeiros jogos dele, sempre tem uma mudança ou outra, uma espinha dorsal, a gente vê do Atlético já com o Milito, mas de jogo para jogo, principalmente no meio campo, ele tá fazendo mudanças, né? Alterações de peças. Vamos ver para essa partida, o Bruno Fux segue fora, então se nada acontecer de anormal, a defesa será mantida com Saravia e Arana nas laterais, aí com Lemos e Gemerson na zaga, a dupla. No meio campo, aí o que ele pode fazer? O Alan Franco vem jogando bem, né? Tem Batalha e Franco, o Scarpa vai ser mantido, e aí ele pode tirar o Zaratio, porque o Zaratio a gente ficou até na dúvida se ele começaria o duelo contra o Rosário Central, jogou o jogo todo, né? Então pode sacar o Zaratio ou o Zaratio vai pro jogo. Se não for o Zaratio, tem o Igor Gomes ali, tem outras opções no meio campo. E lá na frente, Paulinho e Hulk. O Hulk, mesmo tendo aí um desgaste físico nos últimos jogos, o Milito deu a entender que tirou, né? Sacou o Hulk da quarta-feira para tê-lo domingo, para ele se recuperar a tempo de jogar domingo contra a equipe do Corinthians. Então, Cirilo, é um cenário aí que a gente vê o Atlético vem tendo mudanças no time, mas como jogou quarta-feira, o jogo é domingo, tem aí um período, né? Um período interessante. Se a gente lembrar, na semana passada o Galo jogou quinta-feira em Caracas, na Venezuela, voltou, uma viagem longa, para jogar o clássico e ali ele fez pouca alteração no time. Com relação a esse jogo, tem um espaço maior, viagem muito menor, né? Até São Paulo. E aí, se quiser, o Milito pode deixar um time ou idêntico ou muito parecido, Cirilo, para esse jogo, buscando a 4ª vitória seguida. Ganhou do Cruzeiro, ganhou do Caracas primeiro, depois do Cruzeiro, Rosário Central e agora é início de Brasileirão. Me parece natural, Léo e Simões, que o Milito vá rodar o elenco posteriormente. Estrear com força máxima, com o melhor que ele tem nesse jogo contra o Corinthians, e aí quem sabe no meio de semana contra o Criciúma dar uma descansada na galera, o que vocês imaginam? Cirilo, eu acho que o Atlético do Cudê não tem força máxima. Mas no sentido de... Não mexe com o Cudê, não. Do Milito. Eu tô quase caindo da cadeira aqui. Teve gente botando a mão no coração agora, assim, tomando um susto. Sabe o que acontece? Ele não vai ter um 11. Não vai ter um 11. Ele vai gerar o time, vai rodar o time. A gente já falava aqui da dificuldade que o argentino tem com o calendário brasileiro, que é muito diferente. Tá? Então, quer dizer, ele vai rodar o time dele, vai armar o time dele de acordo com o adversário, vai armar o time dele de acordo com a necessidade, entendeu? Então, eu tenho certeza de que o Atlético que iniciou o jogo contra o Rosário não será o mesmo que vai iniciar contra o Corinthians. É uma certeza absoluta disso, tá? Quem sabe ele pode usar até a mesma estratégia que ele usou no Clássico, é um jogo com uma característica muito parecida, né, Cláudio? Porque o Corinthians vem dar uma goleada, a torcida deve estar empolgada, encher o estádio lá, de repente. Então, eu tenho certeza absoluta disso. O Milito não tem um 11 titular. O Milito tem um elenco, ele tem um grupo e ele mexe as suas peças de acordo com a necessidade dele. E acho que ele está correto. O futebol atual tem que ser assim, até pela intensidade do jogo. A questão física pesa demais. A gente viu aqui o Cláudio dizendo que o Zaratio poderia ter ficado de fora na quarta-feira justamente pela questão física. Então, se é um jogador sobrecarregado, compensa perder? Não compensa. Perdeu recentemente e viu tanto que sofreu pela ausência do Zaratio. E aí, Léo? Olha, eu, com toda sinceridade, eu acho que existem jogos e jogos. Mesmo no Campeonato Brasileiro, valendo 3 pontos para cada jogo, existem jogos e jogos. É um jogo contra o Criciúma, é claro que é mais fácil você dar uma segurada na rapaziada que precise fisicamente.
Porque, taticamente, eu concordo plenamente com o Simões. Eu não acho que o Milito vai ficar repetindo um time, criando um 11, o esquadrão do Galo. Lógico que ele vai ter Paulinho e Hulk sempre que puder, Everson no gol. Alguns jogadores são fixos. Arana, Zaratio, né? Mas eu acho que ele vai rodar, mexer no time de acordo com o adversário, e ele tem se mostrado nesse início inteligente para fazer isso, né? Ele chegou, conquistou um título em cima do Cruzeiro, ele tinha que ganhar o jogo fora. Ele conseguiu ganhar um jogo difícil contra o Rosário. Claudão trouxe aqui informação e eu assino embaixo que é muito difícil um time que acabou de ser campeão, de ressaca. E não é só a ressaca da cerveja, não. É a ressaca do lado emocional. Próximo jogo, ganhar, e o Atlético já ganhou contra o adversário mais forte do grupo dele, que é o Rosário. Então, o Milito está fazendo um bom início de trabalho. Não acho que ele precise determinar os 11 que jogam contra o Corinthians. Mas um jogo contra o Corinthians em São Paulo requer mais fisicamente, requer de um time mais concentrado do que um jogo contra o Criciúma. Isso é fato. E começar ganhando do Corinthians em São Paulo, dá uma moral lá em cima, dá um recado pro Brasileirão, dá um recado pro Palmeiras, pro Flamengo, de que, opa, ó, eu tô nessa briga aqui também. Então, se tiver que segurar fisicamente, fazendo um planejamento para dosar fisicamente o time, é pensar em poupar quem que ele queira segurar no jogo contra o Criciúma. Jogo contra o Corinthians é para ele colocar o que ele acha de melhor. Não necessariamente pode ser a formação que eu imagine que é a melhor, que o Cláudio, que o Simões joga com 3 volantes, com 2, com 1, mas fisicamente um jogo contra o Corinthians e a repercussão de ganhar do Corinthians lá dentro é sempre muito maior. Então é para começar o Brasileirão com o pé no acelerador. Ô Cirilo, um detalhe, Cláudio, né? Alguém chega nele, né? E fala, ó, ano passado seu colega Cudê foi com um time lá com o Corinthians, foi errado, né? Tirou isso, Hulk. Eu tava vendo aqui. Tirou só o Hulk. Tirou o Hulk. Não, Corinthians veio pra Hulk. cima, o Galo foi eliminado, né? Eu falo assim, porque o Corinthians, em casa, a gente sabe que por mais que não tenha um time hoje jogar espetacular... lá é sempre osso duro, é difícil, é pressão. O Corinthians é outro time quando joga em casa, porque tem torcida. Você vê... Primeira rodada, vai estar animado, né? Sabe, o Rafa, meu primo, mora lá em Sete Lagoas, que é corintiano, ele me mandou assim, sabe qual seria a grande notícia do Corinthians esse ano? Qual, Rafa? Cristiano Romero renovou por 3 anos. Porque esse Romero tá jogando é verdade. Mas olha só, você vai comparar o Romero com o Paulinho e Hulk? Não. Nunca. Mas lá no Corinthians ele faz gol. Jogando na arena, a torcida faz festa, aí o cara se empolga. Então, jogar na Arena Corinthians é difícil e ganhar na Arena Corinthians é melhor ainda. Isso tipo o Galvão Bueno agora, né? Você lembra? Ganhar da Argentina. Como é que é? Ganhar é bom, ganhar da Argentina é melhor ainda. Ganhar do Corinthians em São Paulo tem um valor muito grande.